Nesse vídeo vamos ver algumas dicas que vão te ajudar a emagrecer sem dieta e exercícios. Opa, Gustavo Henrique aqui e hoje vamos ver algumas dicas que vão te auxiliar a emagrecer sem fazer dieta e sem fazer exercícios. Então, se você deseja emagrecer sem fazer isso, não ver esse vídeo pode ser um erro. E no decorrer do vídeo vou te dar uma oportunidade de baixar um e-book gratuito com os 4 segredos do emagrecimento, então não perde uma parte sequer. Aproveita e deixa o like também, pois assim você ajuda nosso canal a crescer e outras pessoas, pois assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. E esse conteúdo é gratuito, então deixa o like. Inclusive, muitas pessoas estão pedindo para a gente mostrar como emagrecer, sem dieta e sem exercício. Então, trazemos esse vídeo para você. Basta aplicar as dicas, pois existem várias pessoas que ficam nos comentários. Isso não funciona, isso não dá certo, porém, não fazem nada. E tudo que está nesse canal foi testado e aprovado, antes de ser passado para você. Enfim, vamos para as dicas essenciais para emagrecer sem exercícios e dieta. Dica número 1. Armazenar alimentos que não são saudáveis longe de suas vistas. Pelo simples fato de que apenas vendo eles, você pode ter mais fome e aumentar o desejo em comê-los. Isso está ligado ao ganho de peso. Um estudo mostrou que quando os alimentos com alto teor de calorias estavam em lugares mais visíveis na casa, os moradores tinham maior probabilidade de pesar mais do que aqueles que tinham tigelas de frutas mais visíveis no lugar dos alimentos não saudáveis. Então, guarde esses alimentos nada saudáveis fora de suas vistas, como em armários, para que as chances de você vê-lo e atacá-lo seja menor. Por outro lado, você deve colocar alimentos saudáveis de forma mais visível, tanto na geladeira quanto no armário. No entanto, se você deixar alimentos que não são saudáveis à vista, na sua cozinha, sua chance de fazer um lanche nada saudável é maior. Isso está fortemente associado à obesidade. Então, a partir de hoje, opte por não deixar alimentos não saudáveis à vista. Dica número 2. Coma mais proteína. A proteína tem efeito poderoso sobre o seu apetite, pois ela pode aumentar a sensação de saciedade e reduzir a fome, e ajudar você a ingerir menos calorias. Isso acontece pois a proteína influencia em vários hormônios ligados à fome e à saciedade. Em um estudo foi descoberto que aumentar a ingestão de proteína de 15% para 30% ajudou os participantes a ingerir 441 calorias a menos por dia e perder cerca de 4,9 quilos em 12 semanas, em média, sem restrição de nenhum outro alimento. Se tomar um café da manhã com base em grãos, uma boa troca pode ser por ovos. Outro estudo feito com mulheres com sobrepeso foi constatado que as que comem ovos no café da manhã ingeriam menos calorias em comparação com as que comeram um café rico em grãos, além de consumirem menos calorias pelas próximas 36 horas. Alguns alimentos ricos em proteína são peito de frango, peixe, iogurte grego, quinoa, amêndoas e lentilhas. Adicionar proteína à sua dieta tem sido associado à perda de peso, mesmo sem exercícios ou restrições calóricas conscientes. Dica número 3. Coma alimentos ricos em fibras. Comer alimentos ricos em fibras pode aumentar a saciedade, assim te ajudar a se sentir mais satisfeita por mais tempo. Alguns estudos apontam que a fibra viscosa é útil para o emagrecimento, pois aumenta a saciedade e com isso diminui a ingestão de alimentos. A fibra viscosa forma um gel ao entrar em contato com a água e o efeito dessa fibra é absorver mais nutrientes e adiar o esvaziamento do estômago. E essa fibra é facilmente encontrada em alimentos vegetais, como feijões, cereais de aveia, couve de bruxelas, aspargos, laranja e semente de linho. A fibra viscosa é muito útil caso você deseje perder peso, pois ela reduz o apetite e a ingestão de alimentos, além de retardar a digestão. Dica 4. Mastigue bem e devagar. O seu cérebro necessita de tempo para te avisar que você já comeu o suficiente. Mastigar bem os alimentos faz com que você coma devagar, o que está fortemente associado a diminuir a ingestão de alimentos, aumentando a saciedade e comendo porções menores. A rapidez com que você termina sua refeição interfere muito bem no seu peso. Em uma revisão de 23 estudos observacionais, foi constatado que quem come devagar tem menos chances de ganhar peso, do mesmo jeito que quem come rápido está sujeito a ganhar mais peso. Então, quem come rápido tem uma forte chance de desenvolver sobrepeso. Para ter o hábito de comer devagar, o ideal é contar quantas vezes você mastiga por cada mordida. Comer devagar pode te ajudar, pois você vai se sentir mais satisfeita, com menos calorias. E também não vai pensar que você vai perder 10 quilos em um dia, que isso não existe.
Dica número 5. Use pratos menores quando for comer alimentos que não são saudáveis. Os pratos de antigamente, em comparação com os de hoje em dia, eram bem menor. Esse truque pode ser bem visto, pois ao pegar um prato menor, a tendência é que as porções fiquem maiores. Por outro lado, um prato maior pode fazer com que você ache que as porções sejam pequenas e acabe adicionando muito mais. Você pode tirar proveito disso, adicionando alimentos saudáveis em pratos grandes e alimentos não saudáveis em pratos pequenos, pois os pratos pequenos levam seu cérebro a pensar que realmente está comendo mais. Portanto, é uma forma inteligente de comer alimentos não saudáveis, pois assim você vai comer menos. Dica número 6. Sirva alimentos que não são saudáveis em pratos vermelhos. Essa técnica pode parecer estranha, mas o prato vermelho pode ajudar você a comer menos. Um estudo afirmou que essa técnica funciona para alimentos não saudáveis. Em um estudo foi relatado que os voluntários comeram menos calorias em pratos vermelhos do que em pratos brancos ou azuis. A explicação fica que podemos associar a cor vermelha à parada ou avisos feitos pelo homem. Então, o prato vermelho pode te ajudar a comer menos, pois a cor vermelha desencadeia uma reação de parada. Dica 7. Corte bebidas açucaradas. O açúcar em si, quando adicionado a bebidas, pode ser o pior ingrediente nas dietas de hoje em dia, pois as bebidas açucaradas, como refrigerante, estão associadas a um risco maior de muitas doenças, ainda mais que as bebidas líquidas não são iguais às sólidas, em termos de satisfação. Isso acaba que você ingere muito mais calorias do que se estivesse comendo algo sólido. Caso você deseje ter mais saúde a longo prazo, eliminar de vez essas bebidas trará grandes benefícios. Uma dica é que você não deve substituir refrigerantes por suco de frutas, pois o suco pode ter o mesmo nível de açúcar que é encontrado nos refrigerantes. Algumas das bebidas mais saudáveis que você pode optar são café, chá verde e água. Resumindo, as bebidas açucaradas têm sido associadas a um aumento de peso e de doenças, pois seu cérebro não registra as calorias líquidas da mesma forma que as sólidas, fazendo com que você acabe ingerindo mais calorias que o normal quando estão consumindo bebidas líquidas e açucaradas. E não se esqueça que no final do vídeo vou te dar a chance de baixar o nosso e-book gratuito com os 4 segredos do emagrecimento. Inclusive, se você quiser receber dicas diárias de emagrecimento, além de poder tirar suas dúvidas, nos segue lá no Instagram, pois lá postamos conteúdos diários. Nosso arroba vai estar na descrição. Dica número 8. Durma bem e evite o estresse. Muitas pessoas não dão a devida importância ao sono e ao estresse. Para eles, isso é normal na sociedade de hoje, porém ambos têm efeitos poderosos sobre o seu apetite e peso. A falta de sono pode interferir nos hormônios leptina e grelina, que regulam o seu apetite. O cortisol aumenta quando você está em estado de estresse. E se você tem esses hormônios à flor da pele, você vai ficar com mais fome e desejo por alimentos nada saudáveis, o que acaba te levando a uma ingestão maior de calorias. Sem falar que a privação crônica de sono e estresse pode aumentar e muito o risco de várias doenças, incluindo diabetes tipo 2 e obesidade. Portanto, a falta de sono e estresse podem desequilibrar vários hormônios e com isso você vai ficar com mais fome e ingerir mais calorias do que o normal. Dica número 9. Comer sem distrações eletrônicas. Se você prestar atenção ao que come, certamente vai comer menos calorias, pois as pessoas que comem enquanto assistem TV ou jogam algum jogo no computador podem perder a noção do quanto que comeu. Isso acaba terminando em um consumo maior do que o necessário. Em uma revisão de 24 estudos, descobriu-se que as pessoas que estavam distraídas durante uma refeição acabavam comendo 10% a mais do que estão acostumadas a comer. Imagine isso em todas as suas refeições, o tanto de calorias extras que você iria ingerir. Pare agora e comente se você está fazendo suas refeições em frente à TV ou do computador. E a distração em si, durante uma refeição, tem mais influência em sua ingestão de calorias ao final do dia, pois pessoas que estavam distraídas em uma refeição comeram 25% a mais em outras refeições feitas mais tarde do que aquelas pessoas que estavam presentes na hora da refeição. Agora, se você faz refeições em frente à TV ou celular ou qualquer dispositivo eletrônico, você pode estar comendo de forma inadequada. E essas calorias que acaba consumindo sem ver têm um impacto enorme em seu ganho de peso a longo prazo. Em suma, as pessoas que fazem suas refeições distraídas têm maior probabilidade de comer mais. Então, se emagrecer é a sua prioridade, preste atenção, isso pode te ajudar a comer menos. Dica número 10.
Sirva-se porções menores. O tamanho das porções vem aumentando de tempos para cá, em especial nos restaurantes. Com isso, essas porções maiores fazem com que você acabe comendo mais, e isso tem sido associado tanto à obesidade quanto ao ganho de peso. Em um estudo feito com adultos, foi descoberto que ao dobrar o tamanho da porção, o indivíduo ingere cerca de 30% a mais de calorias. Uma boa dica é servir-se com porções menores. Isso vai ajudar a comer menos calorias que o costume e, consequentemente, você notará a diferença. Então, você já sabe que porções maiores têm sido associadas à obesidade e acabam encorajando adultos e crianças a comerem mais e mais. Dica 11. Beba água regularmente. Se você deseja emagrecer, beber água, em especial antes das refeições, é uma boa, pois a água pode te ajudar a comer menos. Consequentemente, irá perder peso. Um estudo apontou que tomar 500 ml de água cerca de 30 minutos antes das refeições, a pessoa ingeria menos calorias que o normal. Para ter noção, os participantes de um estudo que tomaram água antes das refeições perderam 44% mais peso em 12 semanas do que aqueles que não beberam água. Se deseja emagrecer rápido, mesmo, desafie-se a trocar o refrigerante e o suco por água. Os resultados vão ser ainda melhores. Então, beber água antes das refeições vai te fazer consumir menos calorias. Do mesmo jeito, você pode substituir bebidas açucaradas por água e ter resultados melhores e mais expressivos. O seu e-book está no primeiro link da descrição, basta acessar e baixar ele gratuitamente. Em suma, essas foram as 11 dicas que vão te ajudar a emagrecer sem dieta e sem exercícios. Dica 1. Armazenar alimentos que não são saudáveis longe de suas vistas. Dica 2. Comer mais proteína. Dica 3. Comer alimentos ricos em fibras. Dica 4. Mastigar bem e devagar. Dica 5. Usar pratos menores quando for comer alimentos que não são saudáveis. Dica 6. Sirva alimentos que não são saudáveis em pratos vermelhos. Dica 7. Corte bebidas açucaradas. Dica 8. Durma bem e evite o estresse. Dica 9. Coma sem distrações eletrônicas. Dica 10. Sirva-se porções menores. E por último, beba água regularmente. Aproveita e comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo que você deseja ver. Agora está aparecendo 2 vídeos na sua tela. Um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio YouTube, então vai assistir, pois com certeza vão te ajudar muito na sua jornada. Um forte abraço e até mais.